A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do único e soberano Deus e Criador do céu, da terra e de todos os seres viventes. Meus queridos irmãos, glórias e glórias e glórias a Deus, glórias e glórias e glórias ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Meus irmãos, eu vim aqui através deste vídeo falar de um sonho que eu tive sobre perseguição dentro das igrejas, denominações. Igreja somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. O Espírito Santo habita em nós. Mas como nós temos as congregações, as placas das igrejas, lá nas denominações, perseguições dentro das denominações. Então, antes de eu entrar nesse sonho, primeiro glorifico ao Deus vivo, ao Deus forte, ao Deus poderoso, no nome do Senhor Jesus. Também glorifico ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Salvador das nossas almas, das nossas vidas, o que nos libertou do mal, nos tirou das trevas e levou para a luz. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Vou ler uma palavra aqui. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 10, está escrito assim: Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Outra palavra, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Mais uma palavra, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mais uma palavra para deixar aqui neste vídeo. João, capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Glória a Deus. Mais uma palavra, Lucas, capítulo 6, versículo 22. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. E mais uma, Romanos, de muitas outras, mas essa será a última palavra, Romanos, capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Então, nenhuma dessas coisas nos separará do amor de Deus. Glórias seja dada ao Senhor Jesus. O sonho foi assim. Iniciou, eu estava num lugar, eu não sei, parecia ser uma igreja, parecia ser, eu não tive absoluta certeza, parecia ser uma sala de alguma igreja. E dentro dessa sala havia muitos cristãos, homens e mulheres, até mesmo pessoas na sã doutrina do Senhor do corpo, a doutrina do Espírito Santo, tá? A do corpo. E eu vi esses cristãos perseguindo um pastor, que era o pastor deles, perseguindo o pastor. Só que no Espírito Santo, o Espírito Santo me deu o entendimento que este pastor, ele era realmente um servo de Deus, pregando o que Deus manda, de verdade, pregando a sã doutrina, pregando a palavra de Deus com coragem, com determinação. Aleluia. Só que algumas ovelhas, tá? Porque não são todas as ovelhas do meu Pai Celestial, que persegue os outros, né? Mas algumas, infelizmente a maioria, eu posso dar aqui uma porcentagem de cada 100% que estava ali, dos 100% que estava ali, 80%, falando mal desse pastor. Como ele não se abalava com os irmãozinhos, olha só o que aconteceu. Os irmãozinhos perseguidores, eles começaram a atiçar pessoas de fora, ímpios. Começaram a atiçar pessoas de fora a virem e a provocarem o pastor, servo de Deus, usado, pregador da verdade, que não estava pegando a palavra para roubar o povo,
né, o evangelho podre de prosperidade, essas doutrinas de demônio. Então aqueles irmãozinhos, aqueles 80% dos 100, atiçando pessoas ímpias. Aí eu vi nessa situação um ímpio, um rapaz jovem, devia ter uma idade de 17 a 22 anos, tá? E os irmãozinhos atiçaram a esse jovem a ir perturbar o pastor com mais intensidade, por ele ser do mundo, né? E esse jovem começou a perturbar o pastor, falando palavras, né, desagradáveis ao pastor, né, chamando ele de coisas que ele não era, e etc, etc. E o pastor até estava resistindo. Só que chegou um certo período do sonho que aquele rapaz, ele estava perturbando tanto o pastor, parecia que demorou um pouquinho. O pastor, que é um ser humano também, né, nós temos que entender isso, né, a Bíblia fala, irais, mas não pequeis. O pastor cirou. A Bíblia fala, irais, mas não pequeis. Mas o pastor, ele cirou. Nisso que o pastor cirou, sabe o que aconteceu? O pastor pegou um pedaço de pau e foi dar no jovem que estava perturbando, o ímpio, que não era cristão, que foi atiçado pelos 80% dos irmãozinhos a perturbar o pastor, usado por Deus, servo do Deus vivo. O pastor perdeu a paciência, se irou, tá bom, mas até então não tinha pecado. Mas ele pecou no momento que ele pegou o pau e bateu no jovem. Nisso que ele bateu no jovem, o jovem veio a perecer, faleceu com a pancada dele, porque o pedaço do pau que ele pegou era grosso. Ele deu na cabeça do jovem e o jovem veio a perecer. Nisso, o que acontece? Eu vi o pastor se arrependendo, o diabo entrou na vida do pastor. Foi uma coisa rápida assim, no sonho foi rápido, né? E naquilo ali foi um rebuliço só. O pastor, tiraram o pastor do sério, esses irmãozinhos, olha só, pessoas que se dizem de Deus, os 80%, tá? Atiçaram pessoas do mundo. O rapaz, esse jovem veio, atiçou o pastor caiu. E ali o Espírito Santo me mostrou que isso ali era tudo uma furada do diabo, uma cilada do diabo. E, inclusive usando irmãozinhos, usando cristãos, né? Usando aqueles que se dizem de Deus. E aí o pastor se irou e matou aquele jovem. Imediatamente aí você vai ficar assustado. Imediatamente a cena mudou, bum. E eu vi várias estantes ali de cemitério aberto, várias estantes do cemitério aberto, várias. E assim, Deus me deu assim, todos eles vão morrer assim. Todos eles morreram. Inclusive o pastor, o Espírito Santo me deu que o pastor também morreu por causa disso. Aí depois veio o entendimento no final que todos o que ficarem perseguindo, todos os ímpios, ou até mesmo da igreja, e o pastor também, ou a liderança, ou o bispo, ou o que for, que Deus chamou, ou que Deus está chamando mulheres, homens, eu não vou me meter nesse negócio. Cair na lábia, mesmo sendo usado por Deus, pode vir aparecer sem a salvação. E no final, Deus me deu que todos eles morreram sem salvação. Tanto os irmãozinhos que estavam perseguindo, que atiçou os incrédulos, os do mundo, né? E até mesmo o pastor. Todos eles morreram sem salvação. Então, cuidado, você pastor, pastora. Tem gente que fala que Deus não aceita mulheres. Bem, eu não quero me meter nisso. Eu não quero que no meu livro esteja escrito eu brigando contra as mulheres que Deus chamou. Tá? Mas esse não é o caso agora. Então, assim, cuidado, pastores. Cuidado, líderes, diáconos, bispos, evangelistas. Cuidado, irmãozinhos perseguidores. Não nasceu de novo, vai nascer de novo. Para que o seu futuro não seja o lago de fogo. Para que o seu futuro não seja ali o inferno e depois o lago de fogo. Cuidado, minha irmã. Cuidado, meu irmão. Vamos se dedicar mais à palavra, à oração, ao jejum. Glória a Deus. Porque o que eu estou mais vendo hoje é perseguição dentro da igreja. E vocês estão vendo aqui um irmãozinho
que é perseguido demais por falar a verdade, por pegar a palavra de Deus e abrir e pegar a verdade. Glória a Deus. Pegar a palavra de Deus e abrir e falar a verdade. Pegar a sã doutrina do Senhor, do Espírito Santo, a qual o Espírito Santo me incomoda até dormindo. Fala bem claro mesmo comigo sobre maquiagem, sobre batom, sobre as roupas indecentes. Então cuidado, tá? O céu está nos esperando. As casas já estão prontas lá. Glória a Deus. Mas, irmão, vigia na terra. Vigiar a sua vida. Não olha no espelho e vê uma imagem, depois sai e esquece a imagem que você viu. Se você nasceu de novo, permaneça esta nova criatura. Se não nasceu de novo, busca o Espírito Santo para que ele te convença de tudo. Aleluia, no nome do Senhor Jesus. E você venha a ser transformado, transformada completamente. Se dedique mais à palavra. A palavra também fala conosco. Não é só profetado o tempo todo, meus irmãos. Uma profecia ali, uma aqui. Amém. Você vai lá ler a palavra, ora a Deus, Senhor, é da tua parte. Papai do céu vai responder porque Ele te ama. É da minha parte, agora só aguarda. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Eclesiastes 3, versículo 1. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Então espera. Não se levanta contra a sua liderança correta. Tem liderança que está podre em cima do altar, sim, eu sei. Aí você tem que pegar a palavra e repreender, exortar, avisar dos perigos, das obras erradas, Satanás vindo. Mas cuidado com aqueles que estão fazendo a obra ali, ó, que está te ajudando. Que é um homem, uma mulher espiritual, está ali, ó. Você está com uma cobertura espiritual forte. Aleluia. Nesse caso você tem que vibrar. Por causa desse pastor, dessa pastorinha tua aí, ó, que vibra, sobe um monte, ora, jejua na madrugada, te chama para guerra. Demandará subinar. Decoupa. Que chama você para guerra. Eita, sentindo a presença de Deus forte. Cuidado. Deus me incomodou a fazer esse vídeo. E eu fiquei relutando, trabalhando 6 por 1. Eu falei, pai, eu estou cansado. Mas mesmo assim eu estou indo para o monte. Ontem desci do monte, sexta-feira, no Cardoso Fonte, aqui no Rio de Janeiro. Fui, desci com a minha esposa, fomos visitar uma casa. E Deus me incomodando a fazer esse vídeo. Então, meus irmãos, cuidado. Eu já fui arrebatado ao paraíso, eu vi como é que é. Vocês não imaginam. Vai ser glória, vai ser uma coisa linda para você, para mim, para todos que permanecerem firmes no nome do Senhor Jesus. Porque o sangue foi derramado. Um sangue precioso, sabe? Aleluia. Começa a dar um calor no corpo, fogo do Espírito Santo, fogo de guerra, para a gente lutar contra os principados, contra as potestades, contra toda a hoste da maldade. Glória a Deus. O fogo é para você lutar contra os demônios. Poder não é para perseguir seu irmão, não. Esse negócio de perseguição tá feio. A nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. Se você lesse a palavra, tivesse intimidade, tirasse pelo menos uma horinha só para Deus na palavra do Senhor. Eu vou te dar até um conselho. Se você tem uma Bíblia que é difícil de ler, então compra esta Bíblia aqui, ó, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Para ler, é mais fácil. Tá certo que tem algumas coisas ali que foram tiradas. As Bíblias são manipuladas, algumas Bíblias. Mas vai te ajudar. Glória a Deus. Eu comecei na Bíblia Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Depois eu passei para outras Bíblias. Eu comecei a ver realmente algumas coisas manipuladas, mas a mensagem do Senhor Jesus não foi manipulada. A mensagem do Espírito Santo não foi manipulada. E você vai ver a diferença quando você começar a servir a Deus. E prepare-se para ser perseguido também. Vai passar de perseguidor, como o apóstolo Paulo, para ser perseguido. Todos nós vamos padecer perseguição. O problema é sair da direção, como aconteceu com esse pastor. Infelizmente começou pelos irmãozinhos. Os irmãozinhos não estavam conseguindo, foi atrás dos ímpios.
E os ímpios cheios de Satanás na ideia, né? Alguns cheios de demônio dentro, outros cheios de demônio em volta, né? Controlando ali a alma dele para ele fazer isso. Tem gente que abre a boca para perseguir, mas para pregar o evangelho, não prega para salvar uma alma. Então, meus irmãos, vigia. No nome do Senhor Jesus. Tá? Que Deus abençoe a todos que vão ver esse vídeo. No nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus desça com cura, com libertação. Aleluia. Que você, em nome do Senhor Jesus, fique firme. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.